da mensagem hoje, 4 aspectos de uma fé saudável. 4 aspectos de uma fé saudável. Filipenses capítulo 1, verso de número 6, palavras do apóstolo Paulo: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu vou pedir a gentileza que você repita após a minha leitura. Diga: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. 4 aspectos de uma fé saudável. Se você for a qualquer pronto atendimento, em qualquer hospital, a primeira coisa que eles vão fazer é tentar descobrir, através da sua pressão arterial, da sua temperatura corporal, se você está ou não saudável. Existem alguns indícios, alguns mecanismos que a medicina usa para saber como é que está a nossa saúde. Se existe uma infecção, se existe algum problema que precisa, de alguma forma, ser resolvido. A nossa fé, ela não é algo estático. A fé não é um pacote fechado. Jesus compara a fé com um grão de mostarda, nos dando a entender que a fé ela pode ser crescente. Diga: a fé pode crescer. Ele diz: olha, o grão de mostarda é o menor grão, mas pode se tornar a maior de todas as hortaliças. Em contrapartida, certa vez Jesus disse para Pedro o seguinte: Pedro, Satanás pediu para te cirandar, e eu roguei por ti, eu intercedi por você. E Jesus não vai dizer: eu intercedi para que você recebesse livramento dessa investida maligna. Jesus disse: eu orei por ti para que a tua fé não esmoreça, não enfraqueça. Olha o que Jesus está dizendo, que a fé de Pedro poderia o quê? Ser enfraquecida. Então, precisa haver em nós um cuidado com a saúde da nossa fé. Ou seja, mantermos a nossa fé saudável. E nesse texto do apóstolo Paulo, eu encontro pelo menos 4 aspectos que eu quero chamar a sua atenção para olharmos e pensarmos: poxa, será que minha fé está legal? Será que minha fé está boa? De repente você está bem de grana, de repente você está bem no emprego, talvez na sua casa está tudo legal, talvez no trabalho as coisas estejam caminhando bem, mas a pergunta hoje é: e a sua fé? E essa certeza, essa convicção que Hebreus 11 nos chama a atenção para aquilo que você não vê, para aquilo que você não enxerga com seus olhos naturais. Eu tenho visto muita gente se queixar: eu tenho pouca fé, a minha fé está fraca, eu não tenho fé para orar, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu quero hoje abrir os seus olhos, seu entendimento para a palavra de Deus. Eu penso que a primeira coisa, o primeiro aspecto de uma fé saudável é que ela é uma fé pessoal. Vamos ver isso juntos? Diga: pessoal. Olha, a expressão inicial do texto que nós lemos, do apóstolo Paulo, é estou. Ele diz: estou. Ele não fala estamos, ele não diz, não. Ele chama para si, ele fala sobre uma realidade pessoal, sobre um aspecto que ele está vivendo na sua vida pessoal. Como eu disse no momento da oração, a igreja tem esse fator coletivo, e isso é maravilhoso. Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu. Mas entenda, o Pai só pode ser nosso se antes Ele for meu Pai. E às vezes a gente tem essa síndrome de manada, isso é muito comum em igreja,
em torcida organizada. Sabe aquela síndrome de torcida organizada? Que quando você está no meio da galera, você vira macho, você xinga todo mundo, mas quando você está sozinho é outra coisa. E às vezes é assim na nossa fé também, na nossa vida espiritual. Quando estamos no coletivo, o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa visão acerca das coisas é uma, mas quando nos encontramos sozinhos, às vezes nos sentimos frágil. Uma das marcas de uma fé saudável é uma fé que nós estamos na igreja com ela, mas estamos com ela também no quarto fechado. É uma fé que nós, na igreja, pisamos no chão firme, dizemos, o inimigo está debaixo dos meus pés. Mas quando lá na sua casa, lá no seu trabalho, o diabo se levanta contra você, você é capaz também de se levantar no nome do Senhor Jesus e o repreendê-lo. Mas como isso é difícil muitas vezes para algumas pessoas. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 6, verso 17. Gálatas 6, 17. Ele diz o seguinte: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Eu trago no corpo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu fui afetado, eu fui marcado, a minha vida foi impactada por Jesus Cristo. Será que alguém pode dizer isso hoje à noite, dizendo, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo? Vejo muita gente falar, não, minha mãe é uma mulher de Deus. Que bom para sua mãe. Ou meu pai é um homem de Deus, é um homem de oração. Que legal para ele. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte, e você? Sabe por quê, gente? Eu descobri andando com Jesus, você já me ouviu falar disso? Uma coisa, Deus não tem neto. Sabia disso? Não. Deus não tem neto. Deus só tem filho. Alguém disse que a porta do céu é estreita, dentre tantos motivos, mas um deles é porque só passa um de cada vez. E às vezes a gente acha que no céu vai ser igual essas excursões que a gente vai. Tem um guia na frente, com a plaquinha, o pessoal da CVC aqui, faz favor, tal. Você que já foi em excursão, você sabe, turma aí que vai no Brás fazer compra, 25 de março, cadê os irmãos aí que vão? Não, aqui os irmãos só vão no Oscar Freire, é brincadeira, aqui é outro nível. Quem vai nas excursões assim, sabe, a turma aí, não pode passar, a turma de fulano pode ir. Daí entra a turma de fulano. No céu não vai ser assim não, velho. Vai achar que eu vou estar com uma placa lá. O pessoal da comunidade da esperança, junta aí para a gente entrar de uma vez só. Não. Não vai ter. Aí está eu na filinha lá, você vai estar na filinha, seu marido vai estar na filinha. E cadê as marcas de Cristo na nossa vida? Uma fé saudável é uma fé pessoal. Eu gosto do surgimento do ministério de Jesus, quando Filipe e Natanael têm uma experiência. E olha o que João, capítulo 1, verso 46, vai nos dizer. Filipe falou para Natanael que tinha encontrado o Messias. O texto segue. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Eu acho interessante a resposta agora de Filipe. Filipe não diz o seguinte, cara, pode, eu estou falando para você, eu fui lá, acredite em mim. Qual foi a resposta de Filipe para Natanael, gente? O que é que diz aí o texto? Vem e vê. Tenha a sua experiência. Prove.
Ele tinha acabado de se encontrar com Jesus, ele teve uma experiência de fé. Ele chega para alguém, conta a experiência que ele teve, o cara fica meio desconfiado. Ele falou, faz o seguinte, tem a sua própria experiência. Prova. E o texto bíblico vai dizer, verso 49, do mesmo capítulo 1 de João. Então, exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aquele mesmo que há pouco tempo estava desconfiando, aquele mesmo que estava cheio de preconceitos por conta de onde Jesus morava, onde vivia, onde foi criado, agora depois de uma experiência pessoal, diga isso comigo, diga pessoal, ele reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias, é o Rei de Israel. Sabe, eu fico meio cabreiro quando eu ouço algumas pessoas dizerem o seguinte, não, eu preciso ir na igreja, afinal de contas, olha o mundo como está, e eu preciso criar meus filhos lá, eu preciso levar meus filhos para a igreja. Não, eu entendo e concordo com você, mas você não precisa vir na igreja por causa dos seus filhos, e você? E a sua salvação não é importante? E o crescimento da sua fé não é importante? Então, entenda que uma fé saudável, antes de mais nada, é uma fé pessoal. É uma fé capaz de dizer, como o apóstolo Paulo disse, eu estou. Eu estou. O segundo aspecto de uma fé saudável é que ela é uma fé inabalável. Vamos ver isso juntos? Diga, inabalável. Se em primeiro lugar ele diz estou, ele segue dizendo plenamente certo. Estou plenamente certo. Eu acho que a maior confusão que as pessoas têm acerca da fé é confundir a fé com sentimento. É confundir a fé com emoção. E é por isso que as pessoas muitas vezes dizem o seguinte, eu não tenho fé, porque elas acham que a fé está ligada a uma emoção que ela sente. Então, eu já ouvi muita gente dizendo, eu não sinto Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, bem-vindo ao clube. Nem sempre eu sinto. De vez em quando, eu oro e já teve aqueles arrupio, não? Gostoso? Esses dias que eu fiquei em casa lá, teve um dos dias, eu liguei o som, inclusive num CD inteiro da Ludmila Feber, que faleceu hoje, uma pastora, cantora, enfim, e eu coloquei um CD dela, que é tão gostoso para orar, ela cantando, eu só quero te encontrar, o meu desejo é estar junto a ti. Depois eu emendei em umas músicas do Marcos Witt, que eu acho maravilhosas e tal. Gente, quarto fechado, eu estava lá, trancado em casa, mas foi assim, 2 minutos a presença de Deus veio. Que delícia, que maravilha. Mas Deus não vem só quando eu sinto. Deus está em todos os momentos da minha vida. Jesus diz o seguinte, eu estarei convosco todos os dias. Não é só os dias que a gente sente, que a gente arrepia, que a gente tem uma percepção emocional. Não, a fé é uma convicção. É por isso que Paulo diz, eu estou plenamente certo. Sabe por quê, gente? Porque as nossas emoções, elas mudam. As nossas emoções nos enganam. As nossas emoções, elas variam. Você sabe o que eu estou dizendo. Existem dias que você se sente bem, existem dias que você se sente mal, existem dias que você se sente confiante, outros dias você se sente um lixo. Tem dias que você se sente regenerado, outros você se sente culpado. A questão não é o sentimento, a questão é a minha convicção. E Paulo diz, eu estou plenamente
certo, convicto. Olha o que Abraão, em Romanos capítulo 4, nos apresenta como testemunho da sua própria vida. Porque, gente, você confiar algo, uma missão, a uma pessoa emotiva, você está frito, hein? Eu não sei se você trabalha, tem alguém abaixo de você, e ela é uma pessoa extremamente emotiva lá no seu trabalho, e às vezes você vai confiar, por exemplo, seu dinheiro a uma pessoa emotiva. Você está morto. Você vai confiar seus filhos, você vai confiar seu futuro, você vai confiar seus negócios. Deus tinha uma missão, um desejo de ter uma grande nação. E ele escolhe Abraão, não porque Abraão é capacitado, mas nós vamos ver lá na frente, porque ele é um homem de fé. Agora, isso não tem a ver com o sentimento de Abraão. Isso tem a ver com o seguinte, Romanos 4, 19 a 21. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Olha o que o texto diz agora. Estando o que, gente? Plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Sabe que eu gosto desse texto? Porque Abraão não ignora as suas deficiências. Pelo contrário, ele levava isso em consideração. A fé, gente, não é um artifício cego. Não, você sabe que pessoalmente você não tem estrutura. Você sabe que pessoalmente você não tem capacidade. Você sabe que pessoalmente você não tem os recursos. Mas você sabe quem tem a capacidade. Mas você sabe quem tem o poder. Você sabe quem é dono do ouro e da prata. Então você recorre a ele. Abraão estava plenamente convicto. Uma fé saudável é uma fé inabalável. E lembre-se que eu não estou falando de sentimento e de emoção, porque eles mudam. Quando eu passei o momento mais desafiador da minha vida no hospital, recebendo quimioterapia, recebendo bolsa de sangue, vendo meu corpo mudar, inchar, meus braços ficarem roxos, eu não consegui trocar de roupa sozinho, colocar o pijama e nem tomar banho sozinho. O que me segurou naquele momento não foram as minhas emoções. O que me segurou naquele momento foram as minhas convicções. Aquilo que você sabe, aquilo que você crê. E isso não se abala, gente. Seu emocional se abala. Tinha dias, eu confesso para você, que o choro vinha, eu não sei se você já passou por uma experiência como essa, o choro vinha, não é um choro assim de você assistir um filme. Ai, não, alguém te contou um negócio. Esses dias, eu vou contar um segredo para você. Tem alguém aqui que tem dificuldade de guardar segredo ou não? Tem uma pessoa ali, mais alguém não? Vou pedir para a pessoa que levantar a mão se retirar agora, depois volta. Mas esses dias, gente, eu fiquei 2 semanas em casa sem fazer nada. Nada. Eu assisti o primeiro capítulo de Café com Aroma de Mulher. Alguém já assistiu, não? Olha as irmãs... Tem um irmão ali atrás também que assistiu. Café com Aroma de Mulher, uma novela mexicana. Fizeram um remake. Está na Netflix. Agora vem a parte pior do Café com Aroma de Mulher. Chorei. Chorei. Ai, Jesus. Chorei assistindo novela mexicana.
Pô, o velho morre, é duro também. Já no primeiro, já estou dando spoiler aqui. O velho morre, é duro também. Chorei. Não é desse choro que eu estou falando. Eu tive alguns choros nesse momento de tratamento que eu fiz em 2018, que eles vinham como um vômito. É uma coisa que você não consegue controlar. É uma coisa avassaladora. Os sentimentos mudam, mas a fé permanece inabalável. Em nome de Jesus. É por isso que o diabo vai fazer de tudo para atacar a sua fé. Paulo diz o seguinte: olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, mas sabe o que eu fiz com a minha fé? Eu guardei a minha fé, eu protegi a minha fé. Todas as vezes que você vem para o culto, se expõe à palavra de Deus, sabe o que você está fazendo? Fortalecendo a sua fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, é por isso que toda vez que você está para sair para o culto, acontece alguma coisa. E eu não estou querendo aqui espiritualizar as coisas. Você sabe do que eu estou falando. Porque o diabo sabe que se você tiver uma fé inabalável, forte, saudável, madura, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Terceiro aspecto de uma fé saudável. Alguém ficou escandalizado com café com aroma de mulher? Não. Graças a Deus, né, irmão? Graças a Deus. Terceiro lugar, é uma fé centrada na pessoa de Cristo. Vamos falar isso juntos? Uma fé centrada na pessoa de Cristo. Ele diz: estou plenamente certo de que aquele. Você pode repetir essa expressão comigo? Diga: aquele. Aquele. Olha, a fé de Pedro não estava numa instituição. É interessante como tem gente que ela acredita mais na igreja do que em Jesus. Ela acredita mais numa instituição religiosa, numa placa, do que em Jesus. Ela acredita mais num grupo, em pessoas, do que em Jesus. O que Paulo está nos ensinando é que a nossa fé precisa estar direcionada em Cristo. A nossa fé não está em dogmas. A nossa fé não está num grupo de coisas que a gente pode, deve, não deve fazer. A nossa fé está direcionada a uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou plenamente certo de que aquele, diga aí para o seu vizinho, coloque sua fé em Jesus. Quando Jesus multiplica pães e peixes, a Bíblia diz que ele percebe que as multidões estão ali, não por quem ele é, mas por conta daquilo que ele está fazendo. E tem muita gente, infelizmente, que está na igreja só atrás de milagre. Dias atrás eu comentei com a Dani, eu falei: poxa, eu não vi mais tal pessoa na igreja. Eu falei: então, curioso, depois que ela estava sempre pedindo essa pessoa oração para um emprego, depois que ela conseguiu o emprego, ela nunca mais pisou na igreja. Eu me lembro de ter feito casamento de uma moça, que depois que ela casou, um dia eu precisei ligar para ela, porque ela esqueceu a Bíblia dela na igreja, e era um tempo onde não tinha Bíblia no celular, não. Estamos falando de muitos anos atrás. Eu precisei ligar para ela vir buscar. Falou: sua Bíblia está aqui na igreja, porque ela não voltou mais. E tem muita gente assim, ela está atrás de um casamento, ela está atrás de um emprego, ela está atrás de uma cura. E Jesus percebeu isso, e ele aperta então a mensagem e diz o seguinte: se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. E a Bíblia diz então que a turma começou a ir embora. Imagina só, você pregando e as pessoas levantando. Era o que estava acontecendo com Jesus, porque o discurso era duro, a ponto dos discípulos dizerem para ele o seguinte:
discurso tá difícil hoje, hein? Você já ouviu uma mensagem que estava difícil? Você fala, meu Deus do céu, hoje... Pois é. Olha o que Jesus diz para os discípulos, João 6, a partir do 67. Então, perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Em vez de Jesus ser o seguinte, gente, está todo mundo indo embora, pelo amor de Deus, vocês pelo menos fiquem comigo. Jesus foi ao contrário, falou, olha, a turma está indo embora, se quiser aproveitar, já vai também. Resposta de Simão Pedro, Senhor, o que é que Pedro diz? Para quem iremos? É interessante que muita gente pensa esse versículo e diz que esse versículo entende uma forma diferente. Já ouvi muitos pastores e pregadores dizer que a resposta de Pedro para Jesus foi, para onde iremos? Mas a fé de Pedro não estava focada num lugar, para onde iremos. A fé de Pedro estava focada numa pessoa. É por isso que ele diz, para quem iremos? E ele termina dizendo, tu tens as palavras da vida eterna. Uma fé saudável é uma fé focada em Cristo Jesus. Ô, gente, quem tem uma fé focada em Cristo Jesus não se abala. Pode ter um escândalo, eu já vi nesses 30 anos dentro da igreja as coisas mais absurdas que você pode imaginar. Minha fé nunca se abalou. Eu já vi pessoas que eu jurava. Sabe aquelas pessoas quando você é jovem, você diz, não, por fulano eu boto minha mão no fogo. Você vai ficando velho e descobre que você não quer morrer queimado. Então você diz, deixa eu ficar com a minha mão aqui, quietinha. Eu já vi das coisas mais absurdas. E eu já vi muita gente ficar pelo meio do caminho. Sabe por quê? Porque a fé estava firmada e focada num pastor, uma pastora, numa pessoa. Daí você diz, eu estou tão chateado, eu estou tão não sei o quê, porque fulano, porque Beltrano. Deixa eu perguntar, você serve a Deus, você está na igreja por conta do quê? De quem? De homens? De pessoas? É muito provável que em algum momento você vá se decepcionar. Mas se a sua fé estiver focada em Jesus Cristo de Nazaré, Ele é rocha inabalável, e você vai permanecer firme, mesmo em meio às dificuldades e às lutas. Quem pode dizer aleluia por isso? Olha o que 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, o mesmo apóstolo Paulo vai nos dizer. E por isso, estou sofrendo estas coisas, todavia, não me envergonho, porque o que, gente? Sei o que? Em quem? Olha só, Paulo está falando de uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Ele diz, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Põe a sua fé em Jesus. Põe a sua fé em Jesus e ela vai permanecer saudável sempre. O autor aos Hebreus diz o seguinte, corra a corrida com perseverança, mas corra olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Não corra olhando para o pastor, para o ministro de louvor, não corra olhando para o seu pai, para a sua mãe. Eu sei que a gente se apega a pessoas, é natural da gente, mas sabe, o nosso foco deve estar sempre direcionado no Senhor. Ele é o centro da nossa fé. Quarto e último lugar, uma fé, gente, vocês perdoem que eu estou ainda com a garganta meio chegando lá, viu? Uma fé saudável é uma fé que resiste ao teste
do tempo. Vamos ver juntos? Diga, resiste ao teste do tempo. Ele diz, eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Completá-la. Uma fé saudável é uma fé que passa e resiste pelo teste do tempo. Muita gente tem sofrido e tem se decepcionado porque tem uma fé imediatista. Ela confunde fé com mágica. Sabe como que é? Ela faz uma oração e ela acha que, tipo, em nome de Jesus é como se fosse abracadabra. E é uma espécie de mágica que ela vai fazer. E as coisas vão acontecer. Eu aprendi andando com Deus que muitas vezes você vai orar, você tem uma montanha diante de você, e você vai orar para Deus remover aquela montanha, e por muitas vezes Deus vai remover aquela montanha. São os milagres que nós conhecemos como milagres instantâneos. Quem já recebeu algo assim sobrenatural? Você orou, a coisa, cara, de uma hora para outra, deu uma virada, deu uma guinada. Mas muitas vezes Deus não vai remover uma montanha. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te dar uma pá. Ele diz, força na paçoca. E daí a montanha vai ser removida? Vai. Mas vai levar um pouco de tempo. Vai exigir esforço. Lembra-se daquela mulher? Vai atrás de recurso. O profeta Eliseu diz para ela, viu? Vai na casa das suas vizinhas, toca, pega a vasilha. Quer dizer, faça alguma coisa. Levou um tempo aquele processo. Jesus fez muitas curas imediatas. Você vai ler a palavra de Deus e você vai descobrir que muitas curas aconteceram processualmente. Por exemplo, Naamã vai ter que viajar até uma cidade X, vai ter que mergulhar num rio. Uma vez não, 7 vezes. Lembra da muralha de Jericó, gente? Vai ter que ir lá, rodear a muralha. 7 vezes. 7 dias de boca fechada. Sabe por quê, gente? Porque o que Deus, nesse processo, está fazendo em nós, é mais importante do que aquilo que Ele vai fazer por nós. Guarde isso. O que Deus vai fazer em você é mais importante do que aquilo que Ele vai fazer por você. A confiança que Ele vai desenvolver, o caráter que Ele vai desenvolver, a paciência que Ele vai desenvolver. Agora, você sabe que essas coisas levam o quê, gente? Levam tempo. Essas coisas não acontecem de uma hora para outra. Quem aqui sabe que se recebesse algumas coisas de Deus há 10 anos, teria perdido todas elas? Porque você não estava pronto. Você achava que estava pronto. Você orava por aquilo. Eu hoje oro por coisas que eu digo, Deus, eu estou pronto, mas lá no fundo eu sei que eu não estou, porque se eu tivesse eu já tinha recebido. Hoje eu olho para trás e eu digo, graças a Deus, Deus não ouviu aquela oração minha. Ele me deixou em banho-maria, porque Ele estava fazendo algo em mim, para depois fazer algo por mim. Mas daí, a gente não recebe aquilo que a gente pediu. E daí muita gente faz o quê? Desiste. Vira as costas, não vou mais na igreja, não leio mais a Bíblia, eu estou chateado com Deus, e eu orei, e Ele falou que me ama, e não sei o quê. É uma fé que está doente, porque é uma fé que não suporta aos processos da vida. Eu acho interessante a parábola do semeador, porque aquela semente é a palavra de Deus. E você vai ver que essa mesma palavra, ela vai ter efeitos diferentes em determinadas terras que essa palavra é lançada. E olha o que Mateus 13, 20 e 21 vai dizer.
o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes, o que, gente? De pouca duração. Repita isso comigo, diga pouca duração. Olha só, a semente cai na terra e já começa com alegria. O efeito é imediato, mas tem pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É uma fé que não suporta aos problemas, às dificuldades da vida. Eu me lembro, certa vez, eu preguei uma mensagem e uma moça estava na igreja, no culto, e ela nem esperou eu fazer o apelo. Gente, essa moça se jogou aqui no altar. Falei, Jesus, olha que maravilha. Que coisa linda, que bênção, né? Recebeu a palavra instantaneamente. Pouco tempo depois, não vi mais. O único feedback que eu tive dela mesma para mim foi o seguinte: eu estava num culto, pastor, e o senhor, eu não sei que gesto que eu fiz, ou que olhar que eu fiz, eu não sei se o nenê dela chorou e eu parei e olhei e ela se sentiu constrangida, mas ela nunca mais pisou na igreja. Por causa disso. Então, existem pessoas que a semente ela dura pouco. Ela dura pouco porque ela não suporta um olhar, sei lá, eu nem me lembro do que aconteceu. Então, não permita que as dificuldades da vida, que os problemas da vida, que os embates da vida, que as perseguições da vida roubem a colheita que Deus tem preparado para você. Não permita, não permita. Uma fé saudável é uma fé que resiste ao tempo. E eu termino fazendo essa pergunta hoje para você: como está a sua fé? Ela é uma fé pessoal? Você pode hoje, como Paulo, dizer na primeira pessoa: eu estou. Eu sei em quem tenho crido. Como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Pessoalmente, ela é uma fé inabalável. Você está plenamente convicto. Lembre-se, eu não estou falando de sentimento, sensação, emoção. Eu estou falando de uma certeza, gente. Hoje, infelizmente, muitos cultos, eles passam por um apelo emocional. E as pessoas estão sempre atrás de uma emoção, de uma sensação. E às vezes elas saem da igreja e dizem: nossa, hoje foi, pô, que gostoso que foi. Mas Romanos 12 diz que o nosso culto é um culto que? Racional. Racional. Então a fé tem que ser algo inabalável. Tem que atingir sua mente. Sua mente. Será que a sua fé está centrada na pessoa de Cristo? Na pessoa de Cristo? Às vezes eu entendo as pessoas dizerem isso, mas eu fico preocupado quando eu ouço assim: que igreja você vai? A pessoa diz: vou no Aquiles. Está morto. Se é só para identificar, e eu entendo a conversa, tudo bem. Mas não coloca a sua fé em mim, não. Não estou dizendo que eu não presto, não estou caminhando direito. Graças a Deus. Eu estou dizendo, cara, que eu não vou estar com você em todos os momentos. Eu não vou, mas o Senhor vai estar. O Senhor vai estar, o Senhor vai estar. O Senhor vai estar com você todos os dias da sua vida. O Senhor vai estar. Então, centra a sua fé nele. Olha para Ele.
olha para ele. E a quarta e última pergunta é: sua fé resiste ao tempo? Resiste. Ela suporta processos longos. Abraão esperou 25 anos. Caleb esperou 45 anos. Sabe, existem coisas que levam tempo, mas Deus cumpre aquilo que Ele promete. Paulo diz, Ele começou a boa obra, Ele vai completar. Eu estou convicto disso. Tem mais alguém que está convicto disso hoje?